Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja conosco, né, na manhã deste dia. Hoje é sábado. Nesse sábado vou continuar minha construção, né? São muitas coisas que nós passamos na nossa vida, né? Vou continuar a nossa construção, vou continuar esse trabalho que Deus nos deu, porque a gente não pode parar. Existe, né, um sonho da minha parte, que é, na verdade, estarmos morando numa casa nova, né? Estarmos morando numa casa nova. Essa é a nossa vida, é a rotina, né? Inclusive eu fiz uma música que diz: é Deus na minha rotina, né? Eu tenho que terminar aqui algo da minha casa e vou terminar. Hoje será o dia que eu vou dar uma pegada bem forte aqui na minha casa, porque não é fácil, né? Nós estarmos trabalhando em casa, fazendo com as mãos aquilo que é justo, né? Segunda-feira ainda não chegou, né? Tenho material para chegar para mim na segunda-feira, né? Coloquei também pessoas para fazer o enquadrante da minha porta, né? E da minha janela, para a gente já comprar futuramente a porta e a janela, né? Então coloquei pessoas, né? Pessoas não evangélicas, pessoas, né, não evangélicas, né? Então, trabalhar com pessoas não evangélicas, você tem que ter muito cuidado, né? Muito princípio, né? Muita vigilância, né? Tem que comprar as coisas deles, sabe como é que é, né? Enfim, se não deixar de comprar, eles passam dias na rua, horas na rua e dizem que trabalhou. Né? Quando você vê, vem o trabalho não está feito. Então o olho do dono é que engorda o boi, né? Bem, ontem nós estávamos, né, fomos na igreja Assembleia de Deus, no bairro Nevada, aqui no Califórnia, onde eu vou estar ali, congregando ali. Foi a passagem de um bastão, né? Um pastor assumiu e o outro saiu, que o máximo é 2 anos que eles ficam em uma igreja, né? E um assumiu e o outro saiu. O que saiu eu conhecia, o que assumiu eu não conheço. Mas nós temos que congregar, temos que estar, né, em um corpo, né? E esse corpo é a igreja, que forma, juntamente com os membros, o corpo de Cristo. Amém? Quando ela, assim, estar na direção de Deus, né? Sem alienamento com o pecado, sem alienamento com a injustiça, mas sim com a equidade. Sou novo lá, congreguei no primeiro dia, saí da Assembleia de Deus da Missão e estou, de certa forma, retornando à casa, né? Nessa feita aqui no bairro Nevada, no Jardim Califórnia, né? Enfim, saí bem, não saí com contenda, não saí com briga, não. Que a igreja Assembleia de Deus da Missão, ela é uma igreja séria, né? É uma igreja... Todas as igrejas têm problema, mas tem umas que excede. Essas igrejas autônomas por aí, quem manda são os caras, né? Deus está bem aquém, né? Nem todas elas, né? Mas as igrejas que foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Vinig, né? Então elas são mais, né, consistentes, elas primam mais pelo princípio, e eu ali eu estarei. Eu saí e estou voltando, né? Quero dizer para os irmãos que eu apenas
passei um período, né, no mundo, fora dos domínios da palavra de Deus, em virtude de uma decepção humana. Estava contando com um canal de televisão aí, para me ajudar a ver meus filhos. Participei um bom tempo desse canal de televisão e fui frustrado por eles. Eles frustraram, né? Me frustraram. Aí a Bíblia vai dizer, né? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, né? Infelizmente, essa é a pegada da visão, né? Eu fui confiar, estava com a minha cabeça bem embaralhada em virtude de sentimentos pessoais, filho, né? Família, né? Então você se deixa levar por qualquer vento, né? E tinha dado um problema também, né? Na comunidade onde eu estava, né? E que, somado a tudo isso, resultou na minha decepção. Essa é a grande verdade. Mas agora estamos de volta, né? Estamos aí, vamos estar ali até quando Deus quiser ver o que Ele deve fazer de mim. Eu sou um servo, né? Eu tenho que procurar, no mínimo, um ambiente onde há coerência, né? Onde há coerência, onde há consciência, onde as pessoas fazem as coisas com consciência. Não inconsciente como cão, como cachorro, né? Mas consciente, né? Não por instinto, né? Mas por consciência. E estamos ali, naquela igreja, né? É uma igreja média, do mesmo tamanho da minha, um pouco menor, onde eu estava aqui, né? Porém, lotada de gente. Tem banda, tem coral, tem mocidade, uma igreja muito bonita, né? Uma bênção. Graças a Deus ali estamos. E ali vamos ficar, né? Eu tenho que congregar, eu tenho que fazer parte de um corpo. Eu não posso andar por aí perdido, né? Eu tenho que fazer parte de um corpo, né? Eu tenho que fazer parte de uma nação, né? E dessa feita nós escolhemos ali, né? E ali vamos ficar, né? Eu quero ler aqui para você em Salmos, capítulo 134, né? A súplica por libertação. Salmo de Davi. Davi estava precisando de uma libertação, né? A Bíblia não nos... Eu ainda não sei qual é a libertação, mas Davi estava procurando por uma libertação. Hoje eu tive uma visão em sonho, meia complicada, mas eu creio que Deus, ao longo do dia aí, vai me desvendar a realidade desse fato, né? Eu creio que Deus, ao longo do dia, vai me revelar, né? Vai me desvendar a realidade desse fato. Tenho certeza. Eu quero ler aqui para você uma passagem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sempre bom, né? Nós lermos, nós colocarmos em pauta a vontade de Deus na nossa vida. Uma passagem boa, uma passagem que deixa a gente bem à vontade para entender quais são as verdadeiras vontades de Deus na nossa vida. Amém? Súplica por libertação, Salmo de Davi, né? Então, se ele estava pedindo uma libertação, ele estava preso a alguma coisa, né? Que tirava assim então a tua paz, porque poderia ser enclausurado numa cadeia, numa prisão, né? E poderia ser também, né, através do sofrimento de filhos, porque a Bíblia diz que quem domina sobre o seu próximo atrai para si mesmo muitas tribulações ou perturbações, né? Vamos ver aqui o que diz. Atende, Senhor, a minha oração
Dai ouvido à minha súplica, responde-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Né? Então, olha bem, fidelidade, justiça, quer dizer que ele estava clamando por algo, ele estava esperando algo da parte de Deus dessa feita. Ele diz assim, ó, não entres em juízo contra o teu servo, porque a tua vista não é justo nenhum vivente. Que interessante, né? Não entre em juízo contra o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então eu já começo a entender aqui que ele deve ter cometido uma falha. Uma falha, que essa falha ele vem pedindo a Deus para que Deus arranque dele consequências severas. Né? Consequências severas. Então ele já começa dizendo, não é justo, eu errei, né? À tua vista não é justo nenhum que viva sobre a face da terra. Pois o inimigo me tem perseguido a minha alma. Perseguido a alma. Tem arrojado por terra a minha vida. Tem me feito habitar na escuridão, com aqueles que moram há muito. Quer dizer, então, o que eu entendo aqui? Que Davi, ele estava fugindo. E Davi habitou em escuridão, habitou com traficantes, habitou com ladrões, habitou com condenados, era 400 condenados na caverna de Adulão, fugido da justiça, né, de Jerusalém, procurados, pessoas nocivas à sociedade. Aí diz assim, por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito. E o coração dentro de mim, olha lá, ó, por isto dentro de mim esmorece o meu espírito. E o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Quer dizer, aqui eu entendo que ele estava, né, fugindo de uma perseguição. Né? Poderia ser da perseguição do filho dele, que traiu ele, com Aitofel. Aitofel, que era o arquiteto de guerra, chamava-se Arquita, né? Ah lá, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Quer dizer, ele estava com o coração perturbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti elevo as minhas mãos. A minha alma anseia por ti, como a terra sedenta. Agora você imagina. A minha alma anseia por ti, como uma terra sedenta. Né? Como uma terra que precisa de água. Né? O que faz uma terra sedenta? Ela não produz. Então o que eu entendo que ela se racha, ela fica toda ressequida. Eu entendo aqui então que Davi estava numa situação muito comprometedora. Davi estava numa situação muito comprometedora. Né? Davi estava esperando uma resposta de Deus, né?
pela situação que ele estava vivendo. Ele não queria estar naquele momento, ele não estava produzindo. Não tinha produção. Quando um homem vive corrido, ele não produz. Ele não consegue evoluir. E ele disse, estou como uma terra sedenta lá. A ti elevo as minhas mãos. A minha alma anseia por ti, como a terra sedenta. Né? Não que Deus estivesse longe dele. Presta atenção. A circunstância, ela nos envolve tanto, tá? Há uma parte da nossa vida, né? Situações, momentos, que a gente olha direto para o horizonte ou para o infinito e a gente pensa, será que Deus nessa parte da vida ele está me olhando, ele está me contemplando, ele está vendo meu sofrer, ele está vendo a minha dor, ele está vendo a minha luta, ele está vendo, né? E a gente fica com essa pergunta, com essa interrogação na cabeça. Fica ou não fica? Fica. Ficamos com essa interrogação na cabeça. Achamos que não. Achamos que não. Porque somos um ser teofânico, né? Social. Né? Acreditamos muito no que vimos quando somos um ser natural. Né? Quando somos um ser espiritual, que acreditamos nas coisas do além, nas coisas vindouras, nós temos esperança. Mas quando, né, estamos enclausurados e a razão do nosso viver nos puxa para a confiança desse mundo terrestre, então nós olhamos as coisas e pensamos, minha vida é isso aqui mesmo, não vai passar disso aqui não. É para daqui para pior. Eu já pensei assim. Eu já tive em situação tão cruenta, eu já tive em nível tão ruim, que eu olhava para as pessoas e eu via as pessoas gigantes, maior do que eu. Eu via todo mundo como rei e eu como nada, a ponto de eu falar, eu vou arrancar minha vida. Eu não sei para que eu estou aqui. Esse mundo não é para mim. Esse ambiente não é para mim. Mas você já pensou assim, pastor Nelson? Já. Algumas vezes na vida. Teve uma vez que foi tão forte, mas tão forte, o ataque foi tão forte, que eu olhava para as pessoas, eu pensava, não, esse mundo é para eles, para mim não tem razão de ser, porque eu não evoluo, eu estava igual a Davi aqui. Eu não nasci para dar fruto nessa vida, eu pensava assim. E aí o diabo começou a jogar as realidades. Você é preto, analfabeto, não tem nada, não tem entendimento, não consegue evoluir, não tem uma casa para morar, não tem um lugar para habitar. Acaba com essa desgraça, rapaz. Você não serve para nada. Sério? Estou falando para você, diante do Espírito Santo. E eu fui aderindo, né, esse conselho. Falei, sabe o que é mesmo? Fui aderindo, porque o que a gente faz é aderir. Olhar, se conformar, acreditar e, na medida do possível, executar. Tais juízo contra nós mesmos. Só que Deus me arrancou desse forço, que isso aí é uma cilada, né? É uma seta, é um dardo inflamado, né?
de uma falsa realidade, de um espírito derrotado do diabo tentando lançar contra você. Tá vendo todo mundo? Eu andava na rua, todo mundo tem carro, todo mundo tem casa, todo mundo tem onde viver, todo mundo tem onde morar, todo mundo corre por uma razão. Você corre por quê? Se você nem tem aonde cair morto. E eu pensava, sabe o que é verdade? E eu comecei a tentar buscar subterfúgio para dar um fim na minha vida. Essa é a verdade, é a razão. Né? É a razão da verdade. E por diversas vezes. E às vezes passavam por mim, jogavam água em mim, de carro. Eu já não tinha roupa, todo molhado, encharcado na rua. Numa chuva, num frio. Humilhado. Mas isso é diversas vezes. A minha vida foi de... E eu... ali, no nada da vida. No nada. Você não faz ideia o que é isso. Eu via gente no nada da vida igual a mim. Mas gente que tinha família, gente que tinha o pai, gente que tinha a mãe, gente que estava ali por rebeldia da própria cabeça. Mas eu não tinha ninguém. Então, quando eu encontrava um igual a mim, eu sentava perto do cara no meio-fio, fumava maconha com ele, e aí começava a entrevistar ele, indagar ele. Aí ele falava, nossa, saí da casa do meu pai, da minha mãe, lá. Aí eu olhava assim pra ele. Ah, vou chegar aí. Não, negão, vamos acabar de fumar aqui. Eu falei, não. E eu saía falando sozinho. Pensei que você era igual a eu. Pensei que você era igual a eu. Você rejeitou, você jogou fora. Porque eu já sabia da vida do cara todinho. Então por isso que eu procurava andar sozinho. E meu pai, que eu fui criado na Funabem, meu pai tinha relação sexual com minha irmã. E eu não sabia. Ele falou, não volta aqui, senão eu acabo com sua raça. Quando eu saí do quartel. Então assim, E os meus irmãos estavam encarregados de me bater se eu voltasse. Né? Quer dizer, eu queria estar ali. Mas não podia. Né? Mas já uma pessoa com pai, com mãe, com família, eu olhava assim e falava, eu pensava comigo, você é rebelde. A vida e o cara é bonito, né? A vida foi bom com você, você que é rebelde. Isso aí. E diversas vezes. E Davi aqui, ele está fazendo uma narrativa dessa semelhança. E a situação de Davi era ruim, porque era uma época bárbara, de bárbaros, né? Ele tinha o pai, tinha a mãe, mas não podia ir para casa, porque senão ele morria lá dentro, destruía todo o projeto de Deus na vida dele. Então ele disse aqui, ó, a ti elevo a mão, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece. Não me esconda a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Quer dizer, ele estava pedindo a Deus que não escondesse dele o rosto
para que ele não se baixasse a cova, né? Para que num relance de descuido, como se Deus se descuidasse de alguém, né? Deus fica procurando, né? Eu creio que Deus fica sentado assim no trono procurando gente fiel na terra. A Bíblia fala disso. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que esteja comigo. A Bíblia fala, vai falar disso, vai dar resposta a esse respeito, né? Então eu creio que Deus se divertia livrando Davi, né, das circunstâncias que a vida promovia, né, para cima dele. Ele era assim, ele era um homem escolhido, que alguns sabiam que ele era escolhido. Então os reis e os amigos do rei, né, era aquela guerra de polícia ladrão, né, de pique-esconde, né? Onde ele está escondido? Vão procurá-lo. Então a razão da vida dos inimigos de Davi era procurar para tirá-lo a vida. Agora você imagina você viver uma parte da sua vida, de 10 a 15 a 20 anos, correndo de pessoas que por divertimento, né, e por objetivo de vida colocaram no coração em te caçar para te arrancar a vida. Deus usou Davi para brincar com os inimigos. Né? Então assim era a vida desse homem, era uma vida comprometida demais, né? Parte da vida dele, o que se dá a entender, na verdade, ele viveu uma aventura. Ele viveu uma aventura, ele não teve paz. Ele não teve paz. Ele não teve paz. Ele viveu uma aventura, ele viveu, né, de uma forma, uma vida de risco, né? Vida de risco. Mas estava sobre uma promessa, sobre uma proteção. Então todas essas dores se transformaram em palavras, de forma que ele escreve no livro para poder nos trazer esperança de que nós não somos o único. Não é? Nós não somos o único. Às vezes eu chamo pessoas para me ajudar aqui em casa, como esse, né, que agora estão terminando algumas coisas para mim, aqui em casa, né, que são profissionais de outras áreas, né, que eu não faço, eu faço o grosso. E aí a gente fica assim olhando como que Deus, né, eles conversam. Eu estava falando para o rapaz fazer ali a parte de cima do umbral, né, que é o parapeito, né. Trabalharam aí essa semana, eles estão trabalhando, né, no dia que eles estão, sábado e domingo não, né, mas sexta-feira, esse momento, eu até falei, aqui não bebe em casa, né? Não bebe nem fuma maconha aqui em casa não, né? Tá entendendo? Fumar o cigarrinho deles, eles podem e tal, né? Porque tem coisa que eu não sei fazer e eles fazem, né? Eu pago por fazer, né? Então, e aí eu estava falando com eles, porque as pessoas reclamam, né, da vida, e reclamam, às vezes com razão, às vezes não com razão, geralmente não com razão, porque a Bíblia diz que se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados, né? Cada um se queixa do seu próprio pecado, né? Ninguém queixa com razão. É muito difícil, né? Davi queixava-se com razão, né?
havia razão, porque Deus o escolheu, ele falou demais e pagou pelo que falou. Pagou com a língua, né? Então, é uma questão, né? E aí, quando você observa essa palavra, quando você observa essa questão aqui, você fica assim, de certa forma, né, estupefato com tais ocorrido, né? Isso é um ocorrido difícil, né, de entender, de compreender, né? São coisas nocivas mesmo, né? E aí eu converso com eles a respeito dessas questões, eles falam, por que você é tão calmo, tão sossegado? Eu falei, não adianta acelerar. Se você acelera, você perde a razão, né? Se você acelera todo o processo da ansiosidade no seu corpo, e você fica na expectativa e as coisas não vão acontecer por mais que você queira, dentro do seu tempo. Eu vejo gente que tem dinheiro, né, que tem condições, acelerar o processo, depois a coisa vem tudo abaixo. Então isso significa que há um tempo para tudo. Aí vamos continuar, e diz assim, ó, versículo 8. Faz-me ouvir a palavra, faz-me ouvir pela manhã a tua graça. Ó, faz-me ouvir pela manhã a tua graça. Não é faz-me ver, não. É faz-me ouvir pela manhã a tua graça. Pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar. Porque a ti elevo a minha alma. Eu estava falando com o irmão nessa semana, irmão de difícil compreensão. É um rapaz lá da Lan House que faz as mudanças para mim, né, de Facebook, de link para vídeo, para me poder postar, né, os meus vídeos, né, no YouTube. Olha bem o que Davi fala, ó. Eu estava falando para ele, qual é o mais importante na palavra de Deus, na Bíblia? São uma coisa só: obediência. Aí ele falou, não, mas não é obediência, o mais importante é o amor. Eu falei, não, quem ama obedece. E olha aqui como é que eu estou certo. Aí lá no Salmo, não, aí lá em Deuteronômio capítulo 28 vai dizer, né, que as bênçãos as bênçãos lançadas sobre o monte Gerizim. As bênçãos de Deus, irmão, é proveniente da obediência. Tudo na palavra é proveniente da obediência. Tudo na palavra é proveniente da obediência. Se você não obedece, você está fora. Não tem razão do porquê. É em tudo quanto é lugar, irmão. Aí eu usei a mulher dele, né? Aí ele ficou me olhando assim. Falei, você quer ver uma coisa? Sua mulher, você casou com juras de amor. Casei com juras de amor e tal. Sua mulher, se ela começar a te trair, o que você vai fazer? Aí ele ficou assim olhando, mexendo no computador. E você sabendo que ela está te traindo. Você não vai ficar com ela por muito tempo. Você resiste um pouquinho, daqui a pouco você larga a mão. Porque traição é o quê? É desobediência. Você não falou lá diante do padre, diante do pastor, sei lá, diante do juiz, que até que a morte nos separe? Então, quando há uma traição, há um rompimento de aliança. Você ficaria com a mulher que te trai? Aí ele ficou me olhando. Claro. E responde, rapaz. Ele é difícil, né? Não dá, né? Todo mundo na rua falando, olha lá o homem que carrega um galho na cabeça.
E ele é um corno consciente. A gente ri assim, uma coisa dói. Eu falo porque eu sei o que é. Ei? Aí falou, é claro que não. Eu falei, a palavra de Deus muda alguém? Foi essa a pergunta que eu fiz para ele. Aí falou, muda? Eu falei, não muda. Ele falou, não muda não? Dependendo da situação, não muda não. Porque a palavra de Deus é uma palavra cheia de poder, que quando usada por Deus, ela tem o poder Elohim. Por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. Mas quando usada pelo homem, o poder dela é limitado por causa do livre-arbítrio. Porque Deus é a palavra. Então a palavra, proferindo a palavra, ela tem o poder Elohim, que chama poder transformador. Ela chama as coisas que não são por Deus como se já fossem. Mas no que diz respeito ao homem, já é diferente. Eu tenho que primeiro obedecer para depois fazer uso dela. Para ver a ação dela na minha vida. Primeiro eu obedeço. Aí Deus me dá um pouquinho do poder Elohim. Na resolução de coisas impossíveis na fé. Da fé. Porque Deus é a palavra. Então ele chega aqui é uma rocha. Uma rocha você sabe que não dá nada. Né? Não tem água na rocha. Então aqui eu falo assim, ó. Brota uma árvore dessa rocha. Deus fala. Aí brota uma árvore como se a rocha fosse terra. Porque a Bíblia diz que ele junta um montão de água. O que é um montão de água? Você já fez uma torre de água? Sem nada enclausurando a água. Só a água assim parada no alto. Ou só uma torre. E Deus faz uma torre de água. O homem não faz. Bota água na palma da mão para você ver. Daqui a pouco não tem mais água. Mas Deus faz uma torre de água assim, moldando com a mão. Porque Ele é poderoso. Ele é a palavra. Então a palavra proferida por Ele, ela tem o poder Elohim, chama poder transformador. Mas agora, proferida pela gente, aí ela é condicional. O que eu quero dizer aqui? A palavra de Deus só transforma a minha vida se eu obedecer. Tem uma condição. Por quê, pastor? Por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele impede muita coisa na nossa vida. Eu posso acreditar como eu posso duvidar. Aí ele falou, não, mas não é muito assim não. Eu falei, não é não? Vai na cadeia. A cadeia é prova disso. A cadeia é a maior prova que tem. Vai lá na cadeia. Vai lá. Quando você chegar na cadeia, você vai ver pastor que estrupou, pastor que roubou, pastor que traficou, padre, tudo quanto é tipo de gente você vai ver na cadeia. Você quer ver uma coisa? Como é que a palavra de Deus, ela só tem poder mediante a obediência, tanto a palavra de Deus como a palavra do homem. O sujeito está ali passando, o jovem está ali, com 13 anos de idade, passando maior necessidade na favela. A mãe dele fala assim, vai estudar, meu filho, para ajudar sua mamãe, seu papai.
Aí, bem na esquina assim, da viela, tem um cara falando ali pra ele, aí, ó, te dou 250 conto. Você carregar isso aqui pra mim ali, ó, certo? Todo dia. Te dou por dia, 250 conto. Você vai atravessar 4 quarteirão aqui, ó, pra carregar essa bolsa aqui pra nós. Aí ele vai. Ele obedeceu a palavra de quem? Da mãe ou da mãe e do pai ou do carinha da esquina? Ele obedeceu a palavra do cara da esquina. Ele rejeitou o conselho da mãe e do pai e obedeceu a palavra do cara da esquina. Ele ganhou os 250 reais. Mas no dia que for pego, vai ficar preso. É. No dia que for pego, vai ficar preso. Por quê? Porque ele obedeceu ele desobedeceu todo mundo e obedeceu quem vai dar vantagem para ele. Você entendeu agora? Você entendeu agora? Então a palavra de Deus, ela só tem poder na vida de quem obedece. Tanto é que Deus colocou lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Lê lá só para você ver. Eu vou ler aqui o primeiro versículo, antes de terminar essa palavra, que essa palavra é muito bonita, é muito gostosa, eu gosto da palavra de Deus. Eu gosto da palavra de Deus. A palavra de Deus, porque as pessoas se enganam, pensam que vai vir um vento de poder. Agora eu vou andar, vou fazer tudo certinho, porque o Espírito entrou em mim. Não tem nada a ver isso. Você é o mesmo cara. É a mesma pessoa. Olha lá, ó. A bênção decorrente da obediência. Olha lá, ó. E já está escrito lá no prefácio. A bênção decorrente da obediência. Olha. Se atentares e ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardares todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a nação da terra. Pronto, acabou. Pegou a visão? Pegou a visão? A bênção, então, a palavra de Deus, ela tem poder? Tem. No coração que encontra lugar e espaço. Aí seu comportamento muda, porque a palavra, você se deixa moldar. A palavra vai moldando você. Então vamos recapitular. A palavra de Deus só tem poder sobre o homem, ser humano, quando esse se deita à obediência da palavra, se deixa levar pela obediência da palavra. A palavra de Deus só tem poder Elohim, quer dizer, poder de ação e transformação, de milagres estratosféricos, só quando ela é proferida pela boca do próprio Deus. Porque Deus é a palavra. Quanto ao homem, primeiro eu creio, depois eu vejo. Primeiro eu obedeço, depois eu vejo o produto da obediência. Você entendeu aí? Pegou a visão? É, por isso que muita gente não muda dentro da igreja. Muda não. Fica do jeito que está e vive do jeito que está e vive uma vida toda atribulada, derrotada, arrebentada. E fica culpando a Deus e todo mundo. Sempre tem um bode expiatório que ele vai jogar em cima daquela pessoa todas as desilusões e as desventuras dele. As desventuras. As faltas de realizações. Porque ele é um desobediente, não se dobra à obediência da palavra. E a palavra não pode ter um poder de reação e transformação na vida daquele que não se deixa moldar por ela.
A palavra de Deus só tem poder quando ouvida e obedecida. Por isso que eu digo, né? Que a palavra de Deus só tem poder quando obedecida. E a obediência é a chave de tudo. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, olha aí, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Aí ele diz, me mostra e eu vou obedecer. Só nesse versículo, ó a volta que eu dei, né? Me mostra, o Senhor só me mostra que eu obedeço. É isso que Davi está dizendo aqui. Você entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Só me mostra o que eu devo fazer que eu vou te obedecer. Vamos adiante. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Como ele se refugia em Deus? Obedecendo. Davi vai por aqui. Davi, não faça isso. Você vai estar com um fulano de tal. Não fala isso, não age assim. Faça assim, que vai dar certinho. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terrenos planos. E o que é interessante, né? Isso ele clamava e deixou aqui como fonte de vitória para nós. Ele não tinha quem falasse isso para ele. Ele não tinha quem fizesse isso para ele. A menos que os anjos de Deus se teofanizassem, e para ele se teofanizou várias vezes. Quer dizer, teofanizar significa aparecer. Aparecer. Ele está olhando assim, daqui a pouco ele vê um homem que ele nunca viu na terra. Aí aquele homem começa a conversar com ele. Aí aquele homem se revela, eu sou o anjo do Senhor que veio para te ajudar. Então, olha bem, a luta de Davi era uma luta sem igual. Era uma luta sem igual. Olha lá, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terrenos planos. E quem passava isso aqui para ele? Não tinha homem para passar isso aqui para ele. Não tinha pessoas, que ele vivia uma vida assim, é uma vida difícil. O homem não podia nem congregar. Ia ele congregar. Ele tinha saudade do templo. Você imagina como é que a vida desse homem foi difícil? Ele tinha uma vantagem, né? Que de vez em quando um anjo aparecia para ele e conversava com ele. E diversas vezes conversou com Davi. De a ponto de ele falar, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Mas ele não tinha essa diretriz que ele deixou para a gente aqui. Em todo tempo, ele tinha que estar clamando. Não é fácil, não. Em todo tempo ele tinha que estar clamando. E no clamor, olha como é que Deus é sábio demais, né? E no clamor dele, ele deixou o clamor dele para nós fazermos o mesmo, cotidianamente, nos dias de calamidade, nos dias escuros, nos dias nublados, nos dias de perturbação. Mas ele não tinha isso. Partiu dele o auxílio, né, para os demais homens que iriam conhecer a Deus e depender de Deus. Olha a responsabilidade que era, né, de Davi. É uma vida... rapaz, a coisa, às vezes, e hoje Deus nos dá experiência para que outros se ancorem na nossa experiência e continuem prosseguindo
a sua jornada de vida pela fé. Que interessante, né? Que interessante. E quando, na verdade, temos tudo que precisamos em mão, que é a palavra de Deus. Quer dizer, ele está pedindo ali, ó, me mostra o caminho da obediência, porque às vezes eu não sei o que é, o que é certo. Quer dizer, o instinto dele espiritual dizia para ele, isso aí é errado. Mas às vezes no apavoro, né, da vida, né, na velocidade, no escapa-te quem puder, ele cometia coisas nocivas. E depois ficava se questionando a Deus. Ensina-me, Senhor, o caminho que eu devo andar, né, para mim. Sabe? O negócio é feroz, irmão. Porque não é fácil. Essas coisas não é fácil. Ele tinha uma vida, né? Rapaz, era uma vida de alegria, mas uma vida perturbada também, né? Tá vendo? Ninguém é 100% perfeito, irmão. Ninguém é 100% perfeito. Davi foi um dos caras mais pecador, mas também um dos mais dependentes de Deus. Davi cometeu atrocidades que hoje não se aceitaria no mundo moderno hoje. Ele estaria condenado, amarrado em grilhões à morte. Né? Então aqui instala-se a obediência de um homem com medo de ser nocivo ao seu próximo em virtude da perseguição que sofria. A ponto de ele tinha o Espírito de Deus. Foi o único homem que teve constantemente dentro dele o Espírito de Deus. O restante do Velho Testamento ninguém teve. Nem Salomão, nem ninguém. Só Davi. Davi vivia na graça. Tá lá, Machubi Keb, andar na graça. O único homem que tinha o Espírito Santo dentro dele. Nem os profetas tiveram tais privilégios. Nem os profetas. Nem os profetas tiveram tais privilégios. Mas Davi teve. Davi teve. Então é para acabar com o Piqui de Goiás, né? Porque aqui você tem todo o remédio para uma vida de perseguição, para uma vida perturbada, resolução para os problemas cotidianos. É isso que eu estou vendo aqui. Olha lá. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Esse cara, ele vivia uma vida... E esse momento aqui, irmão, olha que os salmos dele não são poucos, eles são muitos. E o livro dele também. São os salmos, irmão, modernos. Esse cara vivia uma vida... Se ele não tivesse Deus, eu diria que era uma vida desgraçada. Ué. É como a carne posta aos leões assim, os leões tentando comer assim, nunca chegavam. Só sentia o cheirinho do pingar do sangue. E o leão sente o cheiro do sangue. Como o tubarão também sente. Só que ele teve Deus, né? Ele morreu de velhice. Ele morreu de velhice. Morreu muito velho. E a Bíblia vai dizer que ele não conseguia morrer. O corpo já não resistia mais viver nessa terra. Eu creio que não vai ser o meu caso. Né? No meu caso não. Eu vou sentir a morte. Não sei. Às vezes a gente fala demais também. Né? De repente não, de repente sim, de repente eu sou arrebatado. Junto com os demais igrejas. Junto com os demais da igreja, de repente eu seja arrebatado, não sei. Né? Então quando você vê isso aqui, você é uma... E eu, irmão, eu estava lendo ontem
Era Isaías 23. Não era isso que eu ia ler hoje. Quando eu baixei ali, Deus falou Salmo 143. Leia. Baixei na oração. Oração pela libertação. Isso é uma palavra que eu vou te falar. Até eu me surpreendi agora. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus adversários, ou dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos, destrói todos que me perturbam a alma, pois sou teu servo. Ele viu uma vida perturbada pelos outros. Né? O amor de Deus e a dedicação dele por Deus aguçou a inveja dos seus inimigos. Que interessante, né? Que interessante. Que interessante. É uma coisa fantástica demais. Sabe? Eu acabei agora essa leitura. Eu quero orar pela tua alma. Quero orar pela tua vida. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Né? E vamos tocar a vida por diante. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, diante da tua presença, eu venho me colocar para te agradecer por tudo quanto o Senhor representa para mim, na minha vida, no meu andar, no meu proceder, na minha alma. Quem sou eu, Pai? Se tudo é proveniente da obediência, então eu não queria passar por tudo isso que Davi passou para poder escrever isso. Eu não queria. Mas glórias a Deus que alguém teve que passar por nós para nos dar esperança, entendimento, explicação, né? Para que nós possamos ser vitoriosos, gozarmos da bênção do Senhor. Toca a vida desse povo, dessa gente. Coloca por terra a manifestação do mal, as influências externas do diabo. Amplia os nossos horizontes. Dai-nos sabedoria, dai-nos um dia maravilhoso diante da tua presença. Nos ajuda em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, negão do Saco Preto. Na manhã desse sábado maravilhoso, abençoado, bonito. E quero que Deus te abençoe a sua vida, né? Abençoe, te dê um dia perfeito na manhã desse dia, que você possa ter livramentos, que tudo corra bem para você, que tudo seja uma bênção. Estamos ali no Jardim Califórnia, no bairro Nevada, bem na ponta ali da costeira da Barra do Leito. Né? Assembleia de Deus, a missão. Deus abençoe. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, negão do Saco Preto. Voltamos a qualquer momento.